Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do nosso programa, do Fórmula Hub. Hoje trago aqui o Pedro Caramês, o Mr. LinkedIn. Mais do que eu apresentar o Pedro, eu gosto de passar a palavra. Tenho uma curiosidade, o Pedro foi talvez das primeiras pessoas que eu conheci, que conhecia do ambiente digital e que de repente fui a uma formação de LinkedIn, já não sei, para aí há 15 anos atrás. E conhecemos-nos logo também no presencial e vamos mantendo contacto ao longo deste tempo. E Pedro, é um prazer enorme ter-te aqui, como é óbvio. E o que é que andas a fazer? Conta lá. Antes de mais, um prazer imenso também estar aqui no teu espaço, aqui fantástico, para a gente conversar e relembrar um bocado esses tempos aqui da pré-história digital, não é? Certo. Onde estávamos ainda noutros tempos e noutras realidades e se calhar tínhamos ali um conjunto de malucos que na altura já andava aqui Tentar perceber o que é que vai acontecer aqui. E tal, pá, a malta a dizer, epá, Paulo, és tu, epá, olha, epá, olha, se calhar achavas que eu era mais magro, ou que era mais gordo. Tal, que agora acontece muito com a pandemia, não é? Portanto, a malta habituou-se a ter conversas via virtual e Teams e Zooms e afins, e agora começamos a ver-nos cara a cara e há aquele... Sim, mas olha, que é engraçado, de facto, fazermos aqui essa retrospectiva e olharmos, de facto, para um horizonte que já parece que foi ontem, mas que já passaram aqui 15 anos destas aventuras. Os dois em ciclos diferentes, profissionalmente falando na altura, mas com uma vontade imensa de entrar dentro destas áreas. E para ti foi um bocadinho dentro dessas experiências que a gente acabou por se conhecer e, e acabamos por criar aqui também uma amizade porreira e aqui irmos acompanhando um bocado o crescimento de ambos exatamente nesta cena digital. Não, olha, atualmente estou a fazer várias coisas. Muito desde que conheci o Paulo também, muito num modelo focado aqui dentro daquilo que é a área de ação do LinkedIn, uma plataforma que teimosamente se manteve no meu contexto aqui de trabalho e onde fui, de alguma maneira, me especializando no uso desta plataforma, desta rede profissional. Acompanhei também talvez aqui o crescimento dela e na atualidade tenho um foco, portanto o meu foco dividido entre o trabalho que faço com as empresas, procurando ajudá-las a comunicar melhor, a vender melhor, a recrutar melhor. Tenho essas três grandes linhas e no espectro aqui mais profissional, onde também vou ajudando e vou procurando contribuir com formação, com mentoria, com consultoria, também profissionais que hoje vão procurando explorar muito mais do que esta plataforma lhes pode trazer, não é? E, portanto, isso tem sido um bocadinho Pedro, e começando aí ação. pelo início, eu acho que também acompanhei bem este arranque do LinkedIn e até o teu percurso, e às vezes nós questionávamos, não é? Como é que estás tão focado numa rede, não é? A malta a dar aulas de marketing digital e eu também passei por lá, portanto, falamos de uma forma, ou especializámos de uma forma mais abrangente e muitas vezes mais estratégica e tu sempre bateste naquela tecla do LinkedIn e continuas, portanto, estes anos todos. Como é que tem evoluído a plataforma? Continua a ser a número 1 do networking profissional? Olha, sabes que a rede não conheceu, melhor, ao longo destes, já a rede tem 19 anos, vai fazer agora... É de 2003, 2003, de maio de 2003. Passou aqui também por vários ciclos, até 2016 viveu a solo, enfim, aqui a projetar-se para todo o mundo. Em 2016 a Microsoft adquire aqui a plataforma e também com isso veio uma alavanca naturalmente maior, de estar ligado a um grupo ainda maior. Não é? Teve, como aqui, foi tendo ao longo destes anos alguns concorrentes que foram, de alguma maneira, pronto, o próprio Facebook teve há tempos algumas soluções que se mostravam ter sido, recordo-me, o Branch Out era a denominação, embora o Zuckerberg nunca tenha querido assumir muito este lado, digamos, assumir-se como o grande concorrente do LinkedIn. Portanto, este projeto acabou por se descontinuar quase tão rapidamente como nasceu. Surgiram ainda algumas outras, e eu se calhar aqui o maior destaque para a rede alemã Xing, ou Xing, que curiosamente tem aqui uma maior concentração de... Essa parecia que ia pegar mesmo. Sim, e é engraçado que na atualidade há de facto um grupo, a grande equipa de desenvolvimento desta rede Xing que está na cidade do Porto, que é assim uma curiosidade. No entanto, a rede para fora da
da região do DAX, ali a região alemã, austríaca e suíça, praticamente não ganhou grande tração. Chegou-se a ponderar aqui, eventualmente, que é dela um maior crescimento, mas a questão não pegou fora deste contexto. O que, se calhar, poderia ter ajudado também a um maior desenvolvimento da própria rede. Não é? Houve também uma outra expressão em França, de uma rede VADO, que também teve aqui princípios de poder-se figurar como uma grande concorrente, mas também não conseguiu vingar. Portanto, o LinkedIn acabou por ir crescendo de uma forma muito sustentada. O crescimento, na atualidade, falamos num número já acima dos 800 milhões de utilizadores. Portugal tem cerca de 4 milhões de utilizadores, que de alguma maneira vão e foram incrementando ao longo dos anos o seu nível de utilização. A rede, durante muitos anos, não teve muitos propósitos para além de ser um espaço onde as pessoas faziam ali alguma nutrição e desenvolvimento da sua rede de contactos. Nos primeiros anos também o foco muito da questão do emprego e da empregabilidade. É importante perceber que ela nasce em 2003 muito orientada para as questões do emprego. Na altura, a ideia era rivalizar com o Monster.com, para quem está mais familiarizado, uma das grandes plataformas portanto, eu costumo dizer ali o net empregos do território americano, mas rapidamente a rede foi-se querendo descolar e os anos foram passando e a rede foi-se tentando descolar cada vez mais. Claro que a área do recrutamento passou a ver na rede o melhor espaço para poder captar e atrair talento, coisa que de facto nos últimos anos tem ganho uma dimensão por isso é que muitas vezes o LinkedIn ainda está conotado com a rede para quem procura emprego, para quem procura... Portanto, se eu estou neste momento estável no meu trabalho, não preciso trabalhar muito o LinkedIn, preciso é de trabalhar se estiver à procura de emprego. Sim, pode ser daí. Sim, e inevitavelmente, por mais que eu goste ou desgoste da situação, continuamos a ter uma tendência muito flagrante dessa matéria. Portanto, ainda há muita gente que tem... mas isso não é só neste contexto. Quer dizer, repara, se o utilizador hoje está numa lógica de procura de clientes, também só olha para a rede quando está à procura e precisa de pessoas, não é? Às vezes faz-me lembrar aqui a níveis um bocadinho mais de outras naturezas, aquela senhora que nunca foi muito social, mas porque agora está a vender produtos de uma marca começada por Y, ou de uma marca começada por V, ou por B, que de repente passa a ser a pessoa mais social do mundo e que quer... Não é? Aqui no LinkedIn é um bocado o mesmo retrato. Não é? Agora, claro que a rede, ano após ano, foi procurando mostrar às pessoas e demonstrar que, para além desta componente profissional, a componente daquilo que poderia ser o acompanhamento daquilo que são as mudanças e os desenvolvimentos da sua indústria, do seu setor de especialidade, do seu segmento de negócio, pronto, e com o aparecimento também de muitos novos formatos de publicação, não é? Portanto, e a rede passou a ter aqui um hub de conteúdos cada vez mais forte, não é? E isso trouxe claramente outros motivos de interesse. A pandemia, claramente, como acho que aconteceu em tantas outras áreas, potenciou ainda mais. Nos últimos, eu diria que talvez nos últimos 8, 9 trimestres, não é? Que a Microsoft vem reportando níveis contínuos e de crescimento de utilização. Portanto, se a rede, em muitos dos casos, era uma rede onde os utilizadores eram muito assertivos, eu vou à rede e venho embora. Hoje o utilizador despende muito mais tempo na rede, não é? A consumir conteúdos, a interagir com os outros utilizadores. E, portanto, a rede foi crescendo também nessas ofertas. Hoje está disponível para qualquer utilizador a possibilidade de que ele possa executar uma videoconferência com qualquer outro membro da sua rede. Não é? Um utilizador tem hoje na rede um conjunto de recursos para publicar conteúdos com vários tipos de formatos e mais alguns. E quer isso também associado depois às diferentes contextos que permitiram a que essa malta conseguisse hoje perceber, ok, estamos num contexto pandémico, temos menos possibilidades de viajar fisicamente, mas se calhar o LinkedIn oferece-nos aqui um roteiro de viagens pelo digital que nos consiga hoje atrair o cliente, atrair pronto, neste caso pegando aqui na nossa conversa, vou tentar organizá-lo mais ou menos em 3 blocos. Vamos a isso. Carreira, empresas e recursos humanos. Vamos lá.
claramente há este primeiro bloco, se quisermos chamar assim, que é a carreira. Portanto, eu, enquanto profissional, ter uma montra que vai para além de um currículo, que vai... Enfim, quando as pessoas pesquisam no Google por nós, o LinkedIn é das primeiras coisas que aparece. Praticamente portanto, em quase todos os casos. é isso, não é? Portanto, o cuidado de termos a nossa presença bem trabalhada, bem cuidada, é logo... Quanto mais não seja por isto, porque há gente que procura por nós e quer mais informações e sobre vai nós. procurar por ti em encontra. qualquer tipo de contexto. Quer É isso dizer, mesmo. eu hoje, se quero fechar um negócio contigo, é mais do que natural que, se tu me abordas para um determinado negócio, não, digamos assim, não enjeita a possibilidade de, através do meu dispositivo móvel, de googlar e saber um bocadinho mais sobre quem tu és, a que outras pessoas é que tu prestaste serviços. Portanto, hoje não dialogo com ninguém sem que eu faça, sem ter essa condição de lhe fazer esse Sem dúvida. check, esse validador, não é? E como tu disseste muito bem, a rede, por todas as razões e mais algumas, tornou-se de facto o primeiro resultado para a esmagadora maioria dos utilizadores que dela fazem parte, passou a ser o primeiro ponto de entrada, não é? E onde costumo dizer sempre, em muitos dos casos, não tens uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E, independentemente do estágio da tua carreira de onde tu estás, seja num estágio inicial, seja num estágio mais maturacional, onde já estás. Tudo é reputação. Tudo é reputação, não é? Claro que há muitos que, como nós também dizemos, quer dizer, lá está, se tu estás bem vestido, se vais bem vestido para o local de trabalho, estás bem vestido, então, mas vais a algum lado. Se tu estás mal vestido, também, quer dizer, estás também a descuidar. No mundo digital procuramos sensibilizar as pessoas que esta importância com que nós nos colocamos aqui é imensa, não é? No sentido de não causares essa imagem negativa. E acima de tudo que haja uma coerência. Também não faz Claro. sentido o que acontece às vezes, não é? Temos uma pessoa super formal em ambiente LinkedIn e a seguir conhecemos a pessoa e aquilo até cria um... Sim, Não tem nada a ver aquela fotografia. não, Isto acontece nos currículos, sim, na verdade. estes instrumentos, pronto, estavas a falar do currículo, do cartão de visita. Exatamente, tudo isto tem que bater instrumentos certo. que, de alguma forma, com os anos, têm perdido um bocado de espaço face Certo. a estes digitais, não é? Pronto, as pessoas... se vale mais um currículo ou um perfil LinkedIn, como já imaginas, estou suspeito, não é? Mas o LinkedIn parece-me a mim... Eu posso dar a minha resposta enquanto recrutador, não há dúvida. Portanto, Não, ter um currículo sem... Ok, pode haver outras redes sociais, mas o currículo que identifica o LinkedIn, a tendência é ir ao LinkedIn e ver a atividade, porque no LinkedIn permite ver mais do que o currículo nos mostra. Portanto, isto não é aquela coisa do vou controlar, vou ver o que é que anda a fazer e apanhar manhosices, não é esse o objetivo, que às vezes passa muito, é claramente o objetivo de quero conhecer a pessoa no seu ambiente. Sim. Como é que fala, como é que não fala, como é que não é para Com bem quem é ou que ela mal, está ligada, integra-se, tem não é? um perfil para a minha empresa ou não. Sim, É isso que com estamos quem aqui é a que ela ver. está conectada, com quem ela está. Exatamente. Por isso é que eu estava a dizer, relativamente a estes instrumentos, os cartões de visita e os currículos, claramente que foram sendo substituídos por estes novos meios. E o LinkedIn tornou-se aqui portanto, um símbolo máximo dessa componente. Não é? E, portanto, as pessoas passaram a perceber que não era suficiente só outros contextos analógicos ou fora do digital, mas que aquele era também um campo importante. E aqui, como disse, dentro do contexto de que esta presença no LinkedIn pode constituir para alguém que está em início de carreira ou para alguém que está em transição de carreira, mas também para alguém que está na sua carreira e onde este é claramente um complemento fundamental, seja para muitas das vezes estar a par daquilo que a sua indústria vai... Eu tenho contactado com centenas e centenas de pessoas que muitas das vezes, ainda esta semana, um dos profissionais se queixava muito de o Pedro, de facto, passei anos, parece que com a cabeça enterrada na areia, as coisas foram passando à minha volta e parece que perdi um bocado, aliei-me um bocadinho daquilo que estava muito concentrada na minha atividade, Na no meu forma de emprego, o fazer. e perdi muito daquilo que a minha indústria, a minha área de especialidade foi evoluindo e eu perdi esse comboio, não é? E o LinkedIn claramente que lhe permitia a ela neste momento o facto de estar ligada com outras pessoas da área dela, conseguia, e às vezes essa consciência, como tu sabes, muitas das vezes só acontece nas situações onde a malta cai, não é? Porque às vezes aqui o estar 24 horas envolvido com o trabalho, acaba Exatamente. por quase às vezes o que eu digo, não levantas a cabeça, homem, não vês o que te passa à volta. Portanto, eu diria que do ponto de vista de carreira, a rede, independentemente do estágio onde a pessoa está, considero importante que efetivamente,
não desvalorizando que se calhar haja alguns segmentos, algumas indústrias, se calhar mais criativas, onde se calhar outros canais digitais, como o Behance, como São outras, complementares. pronto, e que são complementares, Sim, e que sim. podem ser aqui agora. Um jornalista, ainda esta semana estive a falar com alguma imprensa especializada, e eu dizia-lhe, quer dizer, repare, o LinkedIn para si é uma rede importantíssima no sentido daquilo que é a possibilidade de captar fontes para produzir notícias, para entrevistar pessoas. Porque é que o seu colega tem acesso a um conjunto de pessoas que o senhor não tem? Pronto, porque provavelmente ele foi capaz de as desenvolver mais. Puxando isto aqui um bocadinho para a área do marketing farmacêutico, da saúde, é importante desmistificar isso, não é? Porque há sempre aquela coisa, os médicos, os profissionais de saúde não usam LinkedIn. Isso é um erro brutal. Sim. É óbvio que não usam todos, é óbvio que não estão lá todos, mas a verdade é que quando queremos trabalhar determinados perfis mais digitais, perfis mais... E não estou a falar de idades, estou a falar de perfis mais digitais. De facto, grande parte deles está no LinkedIn, grande parte deles já consome e interage via LinkedIn, e existe um bocado de pudor destas ligações, ao delegado de informação médica ao médico, não, por ali. E o que é certo é que isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem por gerar awareness, por gerar touchpoints. Se eu tiver uma rede bem trabalhada com o meu público, vamos supor que eu sou gestor de produto ou delegado de informação médica, e sei perfeitamente qual é o meu target, qual é a minha área terapêutica, e consigo que a minha rede seja à volta destes profissionais de saúde, cada publicação que eu ponho, cada touchpoint, se quisermos chamar, que eu consigo nesta rede, é para o meu target. E isto ajuda-me para o meu trabalho diário. Obviamente que eu sou completamente suspeito, eu uso o LinkedIn na minha vida profissional todos os dias. Não é? Até naquilo que estavas a dizer, ir a saber com quem é que vou falar, quem é que tenho à minha frente, quem é que me pediu uma reunião. Portanto, o LinkedIn para mim é fundamental aí. Mas também é muito forte nisto. Tu disseste agora na ótica do jornalismo, eu digo na ótica da minha empresa enquanto agência, que é o network com os profissionais de saúde. Eu tenho muita gente de profissionais de saúde que o meu primeiro contacto foi via LinkedIn e que hoje tenho relações ótimas fora do LinkedIn e noutras plataformas. Mas a verdade é que criar esta ligação... Ontem tive uma reunião com o diretor de comunicação do hospital que basicamente, nunca falei com ele, nunca tinha falado com ele, tivemos a reunião ontem, e ele basicamente, a sensação é aquilo que nos aconteceu há 15 anos atrás, não, eu já acompanho o seu trabalho, já conheço perfeitamente o que o Paulo faz, eu fiquei assim, meio coisa, fiz. Portanto, é isto, às vezes nós não sabemos muito bem a quem é que estamos a chegar e se estamos a chegar e o alcance, mas as coisas estão a acontecer, e se houver de facto aqui alguma consistência, isto funciona. E na área da saúde, e essa é a grande mensagem, não achem que não é assim, porque também é assim, e também são pessoas, e também são profissionais, e o modelo é muito parecido. Lançaste agora um guia, o teu mais recente bebé, digamos assim. Sim. E gostei muito porque tu dizes, o guia definitivo para potenciar a sua presença na maior rede profissional do mundo. A minha pergunta é assim, bem direta, como se pode potenciar a presença numa rede com quantos milhões? Estavas a dizer 4 milhões de portugueses, não é? Sim, 800 milhões. E 800 milhões Deixa-me no só total. pegar aqui numa questão que tu falaste. Nestes últimos anos fiz e tenho desenvolvido várias ações, como eu lhe chamo, de promoção para a educação digital de profissionais. E profissionais do setor da indústria farmacêutica e dentro de outras áreas aqui relacionadas dentro deste hub da saúde. E, de facto, em muitas dessas sessões ao longo destes últimos anos, muitas delas vieram justamente desmistificar um pouco, quer a lógica que eu normalmente às vezes até dizia, então, mas espera lá, não há médicos então no LinkedIn, não é? Então vamos executar aqui uma pesquisa muito rápida. Vou pesquisar medical doctors, MDs, ou médicos, ou médica. Ou por instituições de formação. Vou colocar estas designações. Pronto, eu até dizer assim, estamos a tirar de fora o indivíduo que diz que é ortopedista, o indivíduo que diz que é cirurgião. E é o médico, nem estás na especialidade. Eu só estou nesta vertente. Normalmente abria essa componente, colocava o crivo por Portugal e o povo normalmente... É surpreendente. Estão esses todos? Estão estes todos. Sinal que parece que, afinal, há aqui mais pessoas do que aquelas que vocês estariam aqui a equacionar. Portanto, é claro que também aqui, e no setor da indústria farmacêutica, dos últimos anos, e em muitas das empresas onde estive, fui sentindo a tal natural aqui desfazamento de muita desta indústria
para esta realidade digital, muito associado também a uma área um contexto muito sensível de cuidado com o que espirras para o mundo digital, e portanto em muitas das organizações senti nos últimos anos sempre quase um contexto de amedrontamento para o colaborador, cuidado com o que escreves no Twitter. Está a evoluir, mas assim, as questões de compliance e legais E aqui são todas essas questões de compliance que levaram muitos deles a retraírem-se. E tem sido um papel que eu tenho tido aqui a oportunidade com várias empresas do setor que têm procurado criar essa agenda digital com os colaboradores, exatamente e dentro desse contexto eu tenho visitado algumas empresas, agora mais até pela via digital, onde se promovem exatamente esses programas no sentido de desmistificar a ideia de que, olha, se calhar o percurso que percorrias para falar com o médico no plano físico, hoje podes complementá-lo também no contexto digital. E claro, nesse contexto aqui as pessoas foram percebendo e têm percebido com o tempo. E há um desafio acrescido. Nós, neste setor, estamos muito habituados a ter, e é assim, tudo aprovado. Todas as publicações, tudo o que é divulgado enquanto instituição tem que ser aprovado e por critérios bem rigorosos. Quando nós passamos para as pessoas, e eu dou alguma formação nessa área também para as companhias, o grande desafio é, eu preciso que estas pessoas falem a sua língua. Claro. Tudo bem que a empresa X tem os seus canais e fez a divulgação. Agora, se sou eu a falar sobre a minha área terapêutica, sobre a minha empresa, dê margem para ser eu a falar. Porque não perdes essa humanização, Paulo, não é? Mas a questão é esta, exatamente, que é, quer a empresa, em muitos dos casos, vive também uma realidade que não conhecia há uns anos atrás, Claro. que é, espera, mas os meus colaboradores também vão ter a nossa voz? Espera lá, a partir do momento que sejam eles a falar de nós perdemos o controle, ou pelo menos uma parte do controle disso, não é? Portanto, houve muitas empresas, e tem-se notado nestes 15 anos uma evolução grande, não é? Quer dizer, repara, a evolução passa até destas questões da internet. Se te recordas, nessa altura, quando nós nos conhecemos, há 14 anos, 15 anos atrás, vivíamos casos em que as empresas racionavam o acesso à internet. Ou sei lá, estes canais estavam eu só lhe dou um ticket de meia hora. E a malta, estás a brincar. Pedro, olha, sabes quem é a pessoa mais influente aqui na empresa? É a empregada de limpeza. É ela que normalmente vende portanto, por maço de tabaco, olha, uma senha de 30 minutos. Passamos desta realidade, não é? Passamos da realidade onde a malta quase que dizia, ouça, o senhor entra aqui e deita abaixo todas as suas redes sociais, para um contexto diferente. E, portanto, é natural que este segmento acompanhou uma evolução um bocadinho mais lenta, fruto de tudo isto tudo este... É hoje um contexto natural da maioria destas organizações, a criação de planos, neste caso de governance, sobre as boas práticas na utilização destes meios. E, claro, aqui o que eu também tenho notado ao longo destes últimos anos é que, neste caso dos delegados de propaganda médica e outros, que lhes vou dizendo também, caríssimos, estamos em 2022, o modelo de venda há de 4 ou 5 anos atrás tem sofrido ano após ano mudanças. E quer dizer, estes últimos anos deram uma sacudidela nesse contexto. Se nós formos ao propósito da coisa, um grande desafio que nós temos quando trabalhamos, e nós fazemos isso todos os dias, redes sociais, seja marcas institucionais, sejam projetos, sejam patologias, sejam profissionais de saúde, whatever, é chegar às pessoas. Portanto, se tu tiveres uma rede de equipa, não só delegados, mas produto, toda a equipa, orientada para o propósito daquela marca, em que diz assim, ok, eu vou comunicar qualquer coisa sobre diabetes e a minha rede de diabetes, cada um, imagina, tens 100 pessoas, que não é muito normal, ou 50 pessoas se quiseres, cada um tem 20 pessoas do target. Portanto, de repente, chegas a 100, 200, 300, 400 pessoas da noite para o dia com uma publicação. Sim. Portanto, este ativo de nós termos um trigger, que pode ser a nossa página institucional, mas que temos a nossa rede interna também a propagar a nossa mensagem, é das coisas mais ricas, mais orgânicas e mais baratas que uma empresa pode ter. Só que aí, sabes o que é que acontece? A empresa tem que dar aí um salto grande do ponto de vista daquilo que é a sua cultura. Claro. Porque o que é que acontece em muitos dos casos? E na atualidade eu tenho essa experiência muito vincada. Através de algumas das opções mais avançadas do LinkedIn, eu consigo identificar em qualquer organização, e muitas das vezes faço antes de visitar a organização, que é quando avalio, por exemplo, qual o número de colaboradores de uma determinada empresa que publicou nos últimos 30 dias um conteúdo, uma peça de conteúdo. E o que é que acontece, Paulo? Na maioria dos casos,
As empresas que têm uma cultura mais fechada, notam-se normalmente com Não há realidades divulgação. não há divulgação. Ou seja, às vezes nas empresas, olha, interroguei-me, quando hoje de manhã vi e apenas 1%, ou 2%, ou 5% da sua empresa publicou um conteúdo nos últimos 30 dias. Algo me diz que a sua organização ainda não está orientada. E aí, muitas das vezes, Paulo, há um trabalho prévio que ainda não é o nosso, não é? Agora, tens noutros casos, e na atualidade muitas das empresas grandes têm tentado tirar proveito desta moldura, não é? Portanto, com a ativação de programas de embaixadores internos da marca, não é? Exatamente demonstrando o quê? Se o conteúdo publicado institucionalmente tem hoje um impacto 7, 8, 9 ou 10 vezes menor do que Se for divulgado. a força coletiva de uma equipa que quase que congemina digitalmente para isso. Agora, tem que haver, efetivamente, aqui um conjunto de etapas do ponto de vista desta aculturação, quer do lado da empresa, quer do lado do colaborador, para perceber que, em alguns dos casos, este vestir de camisola no digital tem aqui benefícios a todos os níveis, não é? E tens, em muitos casos aqui, ainda lá está, do lado da empresa, algum foco de problema, ou do lado do colaborador, quando ele não entende que, como eu volta e meia vou brincando, ouça, o Cristiano Ronaldo, quando foi contratado por um determinado clube, ele marcou o golo, o último golo que ele marcou foi contra a equipa com que ele a seguir foi jogar. Quer dizer, as pessoas vão valorizá-lo também a si, na capacidade que o senhor também demonstrar que tem de afinidade. Quer dizer, se eu hoje olho para si, e às vezes também tenho isto do outro lado do colaborador, olha, estive a ver as tuas publicações e as últimas 50, em nenhuma delas falou da empresa. O grau de conectividade que o senhor tem à organização, onde é que isso está? Onde é que isso se vê? Pois, isto está público e eu fiz esta análise. Portanto, deixa-me aqui algumas ressalvas de... Agora, voltando um bocadinho à pergunta que tu me lançaste há pouco, como é que nós podemos vencer no LinkedIn? Ou potenciar esta ação? O potenciar da ação vai depender muito do, como tu dizias há pouco, do propósito que motiva hoje. É claro que, em alguns dos casos, o Paulo, o Pedro, qualquer uma das pessoas pode, ao longo de um dia, ter propósitos diferentes quando abre a rede. Eu hoje de manhã abri a rede LinkedIn. Qual foi o meu propósito? Consciencializar-me sobre as publicações dos meus principais concorrentes. À tarde, à hora do almoço, o meu propósito, quando entrei na rede, foi contactar ou fazer o follow-up a um cliente. À noite, já ao chegar a casa, o meu propósito foi ler algum conteúdo que estava publicado de algumas pessoas que eu entendo como grandes referências para mim, em algumas áreas que eu entendo. Portanto, ao longo do dia, eu fui migrando de motivos de interesse para chegar à plataforma. E em todos eles a rede pode-me permitir exatamente a satisfação de tudo aquilo que me motivou quando fui a todas estas áreas. Portanto, aqui não há às vezes um interesse específico, ou pode não existir, pronto, tens que estar... E a rede é curiosa que, se tu não tiveres um propósito efetivo quando abres o LinkedIn, rapidamente tu abandonas, porque o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Portanto, ou a malta vai muito com motivação. Claro, às vezes aqui é, rede, estimula-me, não é? Pronto, e às vezes, se calhar, vês um conteúdo e se calhar na mesma hora fazes E é importante que se perceba que aquilo é? que tu vais ver vive da tua rede. Sim. Quando te diz, eu só tenho porcaria no LinkedIn, epá, é porque tu alimentaste se calhar a tua rede não é aquela que tu queres. Sim, não é? sim, eu, relativamente a mim, não é? E desculpem estar sempre a levar isto para o meu lado, claro, mas é a forma melhor de passar as coisas. Claramente eu tenho uma rede muito estruturada nesta área da saúde. Duvido que eu abra o meu LinkedIn, que não mexa no feed 2 vezes e não apareça qualquer coisa sobre a indústria farmacêutica, sobre marketing da saúde. Há bocado abri a última vez antes de vir para aqui e tinha uma publicação de um artigo científico na revista Europeia de Cardiologia sobre o papel do Twitter na cardiologia. Portanto, científico. Isto já é científico em publicações europeias, já não é claro. um postzinho. Mas estás a ver, pronto, naquele contexto em que tu foste lá, acabaste por... Exatamente. Pronto, foi um contexto aqui de... Agora, isto para te dizer que, de facto, para quem está, se calhar, ou quem agora desta nossa conversa aqui um bocadinho a pensar estes dois não fazem mais nada da vida a não ser estar no LinkedIn. Não, até porque a rede, seja pelo dispositivo móvel, que é hoje, se calhar, responsável por grande parte da operação. A maioria dos utilizadores acaba por fazer uso da rede muito em virtude do telefone. Portanto, de facto, ao longo do dia, as pessoas migram, e a verdade é esta, Paulo, as pessoas vão saltando de plataforma, saltando de...
Agora, não é o tempo que determina a qualidade e a qualidade da vossa presença no LinkedIn. É as ações que nós desenvolvemos e como tu estavas a dizer. Eu costumo normalmente a alavancar aqui, se calhar, 4 grandes princípios. O primeiro, relacionado, pelo menos com o conhecimento básico da rede. Acredito que, em muitos dos casos, as pessoas acabam por não lhe dar, inscrevem-se sem conhecer muito bem estes. Portanto, conscientes, como já ouvimos aqui, que a rede vai ganhando uma relevância e que é uma relevância reconhecida nacional e internacionalmente. É engraçado que, algumas das vezes, recebo contactos de alguns CEOs e alguns empresários que já lhes devem ter dito que centenas de vezes, mas, Pedro, venho de uma reunião europeia e com alguns players senti-me envergonhado. Todos trocavam cartões pelo telemóvel e eu senti-me burro naquele instante. Pronto, pá, a malta só fica ignorante se quiser, não é? Não faltam hoje recursos, não estou a falar só do guia, mas não faltam hoje recursos. Portanto, eu diria que um dos primeiros pilares importantes é reconhecer, a importância da rede, a importância que o mercado vos dá sobre esta presença, a vossa presença, e edificar aqui um conjunto de informações sobre nós que efetivamente possam honrar aquilo que são as nossas experiências passadas e presentes e futuras. Não é? Como eu digo, embora se associe muito o perfil ao currículo, ele tem, para além dessas vertentes e dessas virtuosidades, também estas questões de ser, de facto, um cartão de visita importante que pode ter, de facto, um impacto grande naquilo que é a relevância percebida para o meu cliente, para o meu investidor, para tantos outros. Parceiro. Para um parceiro, para tudo isto. Depois é como tu dizias, que é um segundo pilar importante, que é o pilar de sermos capazes de desenvolver uma rede qualificada de pessoas, não é? Que se vão, obviamente, juntar a vocês e juntar-nos a nós em função daquilo que nós também colocamos no pilar anterior, não é? Na fundação da nossa presença aqui. Portanto, rede, como em tudo, pensem antes de claro, fazer, não é? Pensar um bocadinho. Eu acredito que se calhar aconteceu um bocadinho connosco, Paulo. Os primeiros anos foram anos onde não tínhamos critério, quer dizer, a rede foi crescendo um bocadinho de forma orgânica, iam entrando pessoas sem grande... É claro que em 2022, e falamos aqui já num horizonte já de 15 anos, as coisas amadureceram, não é? E sabes que às vezes até me surpreende ainda sentir que em alguns mercados, e mais uma vez, em algumas empresas do segmento farmacêutico, vou sentindo um bocadinho ainda isso, parece que estamos a falar de uma coisa que chegou ontem. Eu tive recentemente numa empresa onde a pessoa que me apresentou disse: o Pedro vai falar aqui de uma nova rede social. Fiquei assim um bocadinho a panicar, a dizer: para lá, o que é que eu vou falar? Para lá, era de LinkedIn que me tinham falado, não era? Certo, porque certo. de repente ficaste assim um bocadinho Não, perdido. porque culturalmente, de facto, começa a entrar agora nos planos de formação, nos planos da visita médica, começa a entrar esta área do digital com mais presença. Sim, com mais normalidade. Com mais normalidade, com mais aprovações, aquilo tudo que estávamos a falar. Tu publicaste uma imagem recentemente que falava da consistência. Eu fui ver. A consistência e a intensidade. E a intensidade, exatamente. A consistência é importante. Portanto, não é chegar, como nós estávamos a dizer, criar o nosso perfil, estamos no bloco da carreira, e esperar que as coisas aconteçam, certo? O que é que chamas isto de consistência? O que é? Não, a consistência, olha, estavas a falar disto e reportou-me um bocado há 15 anos atrás, quando nos conhecemos, e conhecemos na altura por uma figura que se tornou um cometa, não é? Portanto, passou muito pouco tempo pela terra LinkedIn. Portanto, e quando começou com toda a intensidade, virou logo Rising Sensation e era o maior, e de repente, tão rápido quando cresceu, desapareceu, esvaneceu. Portanto, ou seja, claramente um utilizador que apostou muito no contexto de intensidade, contexto esse que transferível para os dias que correm, também vamos tendo. Seja porque o profissional que esteve dormente durante toda uma vida acorda agora para o LinkedIn para questões de emprego, certo, ou até para questões comerciais, não é? E, portanto, os utilizadores muito aqui, quase com uma intensidade às vezes fora do normal e com uma intensidade desastrosa que, em muitos dos casos, vai trazer penalizações graves, porque em muitas das situações atropela um conjunto de processos
Quando muitas das vezes o povo diz, ei, calma, mas quer dizer, o senhor ainda agora me conheceu, já está a querer fechar um conjunto de... Portanto, quando falamos em intensidade, falamos um bocadinho disto, desta desproporcionalidade que se sente em muitos dos profissionais, como o LinkedIn é que me vai resolver. Cria o teu espaço, não é? Começa a criar o teu A espaço. consistência é um contexto onde, e foi um contexto que se calhar norteou, quer do meu lado, quer do teu, quando há 15 anos atrás a gente disse, eu gostava que daqui a 15 anos estivéssemos a ter uma conversa sobre isto. Não é? Sinal de que o nosso trabalho não foi tão pensado numa lógica de crescimento aceleradíssimo. Não é? E eu fiz seguramente as neiras e tu seguramente sim, também, agora, mas foram perdemos... coisas que, quer dizer, não perdemos o norte, não perdemos o propósito, não percebemos ali que estávamos a querer criar, estás a ver? Uma das partes, às vezes, mais interessantes é dizer assim, ok, uma relação que se iniciou há 15 anos atrás nestes contextos mantém-se, quer dizer, a consistência com que procuramos ir mantendo um caminho mais lento, mas que se calhar, em alguns dos casos, dura mais tempo. Dura muito mais e tem depois muito mais impacto. É aquilo que tu dizias, olha, eu já o conhecia, eu já sigo o seu trabalho. Se tivesse um trabalho de intensidade assim muito, ou até às vezes um caso, às vezes de uma intensidade intermitente, não é? O indivíduo que explode, de repente só se ouve falar do homem e de repente, oi, está aí alguém. Eu tenho muitos casos, infelizmente, na minha rede, que vão apostando muito nestes ciclos aqui de sprint, nem é de sprint, às vezes até digo, gastam logo ali os foguetes todos e todo o arsenal bélico e, em alguns dos casos, até... O LinkedIn, ao longo dos anos, foi tentando evitar isso. E com isso apareceram o quê? Utilizadores que, neste momento, um utilizador de conta básica só pode realizar 75 pesquisas por mês. O utilizador de conta normal, o utilizador geral do LinkedIn não pode fazer mais de 80 a 100 convites por semana. Portanto, exatamente numa lógica de... Controla aí a evolução da rede. Estamos a querer que vocês ganhem consistência nas vossas operações e não andem aqui agora e cheguem à rede e de repente fazem 10.500 convites. E, portanto, eu diria que nessa imagem que ilustrei na publicação foi exatamente a querer que as pessoas... mais do que... Pronto, que é normal em alguns dos casos, às vezes a disponibilidade de tempo, mas a ideia é que isto se vai incorporando, como se tem sido, como tu acabaste de dizer. Terminei hoje uma reunião, o LinkedIn serviu para fazer ali uma pequena ação de follow-up. Permitiu-me fazer aqui um touching bases com um outro utilizador, pronto, onde às vezes foi o suficiente para dizer ao Paulo, estou aqui, está tudo bem, quer dizer, num aspecto que vai, de alguma maneira, permitir ao profissional manter-se, no fundo, no topo da mente do seu cliente, do seu eventual empregador ou de outras naturezas, não é? Tu tens aqui uma to-don't list, que eu também fui buscar. Foi assim, é mais fácil preparar a claro que sim, claro. E basicamente vou passá-la, que é criar um perfil ou página de empresa e depois abandoná-los, enviar pedidos de conexão sem qualquer critério, que é exatamente o que estamos aqui a falar, ignorar mensagens e pedido de conexões pendentes, candidatar-se a empregos sem atualizar o perfil, reclamar do chefe ou dos colegas de trabalho, esta em particular é gira, e plagiar conteúdos. Portanto, estas 6 coisas que tendencialmente as pessoas podem fazer, não é? O que estás a dizer é convidar pessoas indiscriminadamente, não pensar um bocadinho também qual é que é o propósito do LinkedIn, podem de facto levar a um perfil... Sim, levam em alguns dos casos a uma eventual frustração também de perceber que, e às vezes curiosamente, é o que é normal aqui, que é o problema é da rede, não é? Portanto, o problema não foi de eu andar a tentar acertar... como a trabalhamos. Não é? Pedro, o LinkedIn não me traz resultados. Olha, eu já estou, aliás, recentemente... Pedro, eu já estou no LinkedIn há 10 anos e nunca tive uma proposta de emprego. E eu comentei, olha, eu já estou há 10 anos no ginásio e não tenho os meus abdominais definidos, Portanto, certo. Se calhar estamos os dois com o mesmo problema e nem sabíamos. Olha, vou-lhe pedir algumas dicas se podemos nos ajudar mutuamente, não é? Quer dizer, a culpa normalmente é do veículo e não da pessoa que não estrategicamente, lá está, em muitos dos casos, as pessoas no LinkedIn partem imediatamente para a operação e descuidam e descuram a componente estratégica. Para lá, calma. Será que... a questão do que estavas a dizer aqui, será que os convites que eu estou a fazer são os adequados? Espera, será que a forma como eu me estou a apresentar no convite... Na atualidade, infelizmente, se calhar mais de 90% das pessoas convidam sem qualquer mensagem personalizada. O LinkedIn permitiu sempre isso.
Confesso que eu faço isso algumas vezes. Mas, Portanto, mas, tenho que Paulo, assumir a mas minha lá culpa. está. Mas aqui é diferente quando hoje interagi com alguém daqui da tua equipa. Se quando chegar agora a abrir o meu LinkedIn, houver algum convite da equipa, não, quer dizer, não foi alguém que possa até nem teres conversado, mas quer dizer, não esteve. Sim, não é novo, Hoje não é tiveste uma reunião, descontextualizado. tiveste uma reunião com o cliente. Ele fez-te Certo. um convite, quer dizer, não precisou de personalizar. Agora, Certo. falamos é quando estamos a explorar, a pessoa não me conhece de lado nenhum, não é? E, portanto, eu quero criar aqui não é? Não vou pedir à pessoa para sair à noite sem lhe dizer, olha, olá, sou eu, Pedro Caramês, Certo, não é? certo, Portanto, certo. gostava de sair à noite contigo. Portanto, há coisas que se fazem no plano digital ou que não se fazem no plano digital e que a malta, no contexto físico, não é? Do presencial, eu nunca faria uma coisa dessas, não é? Eu nunca... Então, mas diga-me uma coisa, num evento também costuma ir para cima do palco e grita assim estridentemente: comprem os meus serviços! Há muito, eu recebo muitas E a coisas malta no diz: LinkedIn assim. ouça, E por normalmente favor. não respondo. Mas a malta faz isto e depois a gente diz assim: mas olha, para lá, o presencial faria isto. Entrava aqui assim à bruta na minha empresa e dizia uma coisa destas. Não, então, porque é que a ação que a senhora reprova aqui no digital faz e acha que o problema Vai é da funcionar. plataforma, não é? Portanto, alguns desses estudantes que eu coloquei, pronto, servem um bocadinho para refletir que, havendo o propósito, como estavas a falar, havendo uma ideia... Sabes que nos utilizadores e nas pessoas e nas empresas que têm aqui uma utilização mais focada, mais orientada para o objetivo ou para os objetivos. Claro que há objetivos mais de curto prazo, há objetivos mais de longo prazo, objetivos mais de notoriedade de marca, que às vezes são menos tangíveis do ponto de vista da sua avaliação. As pessoas, essas marcas e essas pessoas acabam por ter tendência, recentemente, Pedro, eu rapidamente percepcionei que isto era claramente um veículo maravilhoso para a atração de clientes e rapidamente comecei a faturar. Pedro, eu entrei na rede, pensei que isto era só colecionar cromos, colecionei e percebi que alguns realizam, quando percebem e refletem, espera, não, eu em lugar de estar a apontar o dedo para culpar um agente externo que é o LinkedIn, vou virar 3 para mim, será que a abordagem que eu estou a fazer é mais indicada? Será que o processo... E se quisermos, conseguimos aprender. Será que este touching point que tu há pouco falavas foi o mais correto para... Sim, sim. Será que eu, em cima da tua publicação, faz algum sentido em 2022 eu comentar o teu post dizendo: se precisarem de serviços de otimização de perfil, contem comigo. É uma cena 1930. Sim, e falas aqui de uma coisa que é muito importante, que é a questão do plágio. Eu próprio já vi conteúdos meus N vezes noutras publicações. Sim, embora eu tenha comentado isso, Paulo. É uma coisa que é básica, mas que acontece. Claro, Paulo, e às vezes acredito que não seja por mal, mas... Sim, não, sabes que quando comentei isso, quando lancei essa questão dos conteúdos, claro que tu tens hoje, facilmente a gente consegue, de facto, encontrar uma multiplicidade de conteúdos diversos. Alguns que muitas das vezes à boleia dos quais lançamos aqui e não estou, pronto, estou com isto, claro. Às vezes aqui até esta questão que estavas há pouco a comentar da empresa, na atualidade, procurar oferecer um leque de recursos que às vezes o próprio colaborador disse: mas eu não estou a plagiar. Homem, tu estás a publicar o conteúdo da tua instituição. Quer dizer, não estás a plagiar. É normal que isso aconteça, é normal que tu reproduzas, às vezes até, se ainda não conseguires associar a tua voz, de tu poderes fazer... Agora, depende muito dos contextos onde nós hoje estamos. Claro que eu sou criador de conteúdos e produzo conteúdos diariamente. Claro que há quem, dependendo do estágio que está, e eu às vezes também gosto de reforçar um pouco esta ideia, Paulo, os conteúdos são importantes. No entanto, no LinkedIn, nos últimos 30 dias, apenas 3% da comunidade global publicou um conteúdo no LinkedIn. Certo. 3%. Quer dizer que 97% das pessoas não foram... Embora a gente às vezes veja o feed sempre cravejado de conteúdos, ele representa 3% de um contexto aqui maior. Portanto, e de modo que esta questão dos conteúdos, que nestas áreas do digital nós vamos muito falando, e claro, e aqui, para o lado da empresa, a empresa tem, de facto, aqui canais ótimos para ir comunicando, e o cliente e o consumidor hoje assim o quer, sentir um bocadinho o lado mais humano da empresa, perceber... Há ainda empresas, como é evidente, que ainda estão um bocadinho numa lógica de institucional, formalidade... Palpar terreno.
Realizou-se no passado dia 15 deste mês mais um evento que contou com a presença de Paulo Moraes e de Pedro Caramês. Pai, tu ainda dizes, isto parece-me tão 1930, não é? Sim. Portanto, as empresas ainda estão a evoluir um bocado para estes novos conceitos, não é? Que claro que a diferença face a muitos anos atrás é que as coisas têm uma velocidade estonteante, não é? Quer dizer, coisas que na nossa área em particular, indústria farmacêutica em específico, o que se sente é os big players muitas vezes dão 1, 2 passos e os outros vão todo atrás. Portanto, o fator de diferenciação, eu vou-te dar um exemplo, há um tempo atrás era uma guerra, precisamos trazer para aqui as pessoas a falar da empresa, o que é que fazem cá dentro, etc. Fazíamos isto muito pontualmente, agora grande parte das companhias já o estão a fazer. Já entrou. E nós entramos, Paulo, como já entramos na pré-história do digital, sentimos esse salto nas empresas. Sim, recordo que tu também te recordas de entrarmos em muitas empresas. O que se vai passar aqui, ninguém vai dizer rigorosamente nada. Queremos tudo aqui fechado. Hoje é um bocadinho diferente. Hoje isso é praticamente impossível. Pegando aí nisto das empresas, tu tinhas um indicador também que cerca de 58 milhões de páginas de empresas, que é também uma brutalidade e uma oportunidade para quem quiser explorar até o que é que os outros andam a fazer. Portanto, esta visibilidade permite-nos aprender muito todos os dias, sem dúvida nenhuma. Quais é que tens sentido que são os principais desafios na ótica da empresa? Das empresas, aquilo que estava a dizer, uma comunicação muito institucional. Quais são os desafios que têm existido para o lado das empresas para trabalharem bem o LinkedIn? Olha, para tirarem muitas das empresas, inicialmente, até porque de início as empresas que se sentiram a verdadeira praia, o LinkedIn como sendo o principal canal, foram as empresas que estavam muito na ótica do business to business, não é? E, portanto, perceberam, este é o espaço por excelência para a nossa atuação. Nos últimos anos, muitas outras organizações que não se dedicam a este vertente aqui, nesta ótica do B2B, mais na lógica do consumidor, também foram vendo sinais importantes, alguns dos que já até comentaste, sei lá, uma Netflix, por exemplo, uma Adidas, uma Nike, organizações que, não estou a ver. Não, estas empresas perceberam um bocadinho que se calhar haveria algumas dimensões da comunicação que se calhar eram excelentes de ser usado aqui o canal LinkedIn. E muitas destas organizações, por exemplo, estas que eu acabei de enumerar, têm no LinkedIn o seu eixo de comunicação central para as questões do employer branding, não é? E, portanto, a comunicação da marca empregadora, não é? E, portanto, foram vendo o LinkedIn como mais uma peça nesta engrenagem, não é? Mais uma peça. Mas houve muitas que, de facto, tiveram, e era que estavas a falar, uma relutância ainda, não era uma relutância, um questionamento sobre se, efetivamente, este canal lhes mereceria aqui, no caso, não é? O que se foi sentindo aqui é que este que foi um parente pobre durante muito tempo do LinkedIn, havia ali umas páginas de empresas, a rede foi dando... O LinkedIn foi trazendo, quer do ponto de vista da própria harmonização das páginas. Os últimos 2 anos trouxe uma área de eventos às empresas, trouxe agora uma área de produtos. Portanto, acredita-se que o LinkedIn venha a trazer um gigantesco marketplace de produtos e serviços. Recursos também novos que surgiram nas páginas das empresas. Falamos aqui especificamente dos lives e falamos das newsletters. Aqui os novos. Portanto, apareceram aqui uma série de recursos que estimularam claramente as empresas a perceber, calma, espera lá que nós aqui poderemos... Temos ferramentas para potenciar mais ainda a nossa mensagem. Isto do lado orgânico. Do lado pago, portanto, estas ferramentas que eu acabei de falar, disponíveis para todas as organizações, do lado pago, a rede foi evoluindo para trazer melhores ofertas, pese embora as questões do RGPD e alguma desta legislação europeia, portanto, a Comissão Europeia trouxe aqui alguns constrangimentos, alguns modelos e formatos de publicidade. No entanto, o LinkedIn tem trazido aqui, praticamente trimestre após trimestre, novas soluções de anúncios para exatamente captar e atrair novas audiências. Só para dar uma ideia específica sobre o potencial deste paid media, se quisermos chamar assim, nós conseguimos, através do LinkedIn, comunicar para públicos especificamente que trabalham num hospital ou numa instituição de ensino. Se eu quiser comunicar apenas para profissionais que trabalham ou que estão na faculdade, têm como escolaridade a faculdade, a farmácia, ou de medicina, portanto, para passar também para quem nos está a ouvir, que de facto o potencial desta segmentação é este nível. É gigante. Aliás,
No caso do que há a segmentação desta área publicitária do LinkedIn, de facto não há rival neste momento. Claro que noutras redes há muitas das vezes a chegada a este público por inferição de alguns hábitos de participação, mas Sim, aqui não no é LinkedIn comparável. os diferentes filtros de segmentação são incríveis hoje para, como estavas a dizer, eu quero targetizar profissionais que trabalham em áreas de hospitalar, do atendimento Sim, sim. hospitalar ou dos ambientes dos hospitais, pessoas que tenham nesta localização, pessoas que tenham esta área de estudos, E que tenham pessoas deste nível de formação em... senioridade, não é? Porque eu posso Exatamente. dizer eu quero apenas e só impactar decisores, não é? E estas mensagens e estes conteúdos que é importante também transmitir podem ir para, não só para um canal mais de feed ou de moral, mas também podem levar diretamente à caixa de correio do utilizador, não é? Portanto, O chamado in-mail, não é? O chamado, exatamente, a mensagem patrocinada. Portanto, o grau E aqui, sendo certo que é uma rede que indesmentivelmente tem valores de custo por clique e por impressão mais alto, isto comparando a outros players, mas o grau de precisão que esta mensagem atinge e até, em muitos dos casos, até o grau de conversão também dessas mesmas ações é muito superior, exatamente dada Sem dúvida esta nenhuma. qualidade de targetização. É o mais caro, mas dos que têm melhor retorno. Sim, às Portanto, vezes quando olhamos a para o questão do valor caro- gasto, Exatamente, quer dizer, eu às vezes vale costumo o que dizer, vale. não é? Às vezes costumo dizer, quanto é que custa? Ai, não, mas ó Pedro, no Google este investimento custa 5 cêntimos. Então, tudo bem, mas diga-me lá, quantas pessoas precisam de clicar dentro desse target que o senhor fez? Cada 5 cêntimos é que... se calhar... E a targetização, o detalhe do target, Sim, não é a mesma coisa. Tem o seu papel, como é Sim. óbvio, mas não Sim, é e a daí mesma que eu coisa. acho que a rede de facto evoluiu desse lado das empresas e continua a trazer, portanto, trimestre após trimestre, o roadmap, neste caso aqui para as páginas, para as denominadas LinkedIn Pages, ou as páginas do LinkedIn, tem crescido. Não é? Uma Portanto, coisa que tem acompanhado são as métricas também. sim, exatamente. A parte analítica do LinkedIn, aliás, recentemente trouxe aqui uma nova área analítica para, por exemplo, para os utilizadores, para os criadores de conteúdo. Os profissionais, os perfis dos profissionais têm, há cerca de um ano e pouco, a possibilidade de poderem ativar o modo criador. O modo criador que permite, por exemplo, entre outros recursos, que um utilizador possa dispor também de um analytics que, por exemplo, ainda ontem, na análise que estive a fazer, os conteúdos que eu publiquei, Pedro Caramês, na plataforma LinkedIn nos últimos 365 dias, alcançaram 6 milhões e meio de impressões, portanto, de pessoas portanto, de páginas onde poderão... Onde apareceu o pessoas, conteúdo. quer dizer, Onde provavelmente passou... destes 6 milhões terás visto 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 vezes os meus conteúdos, não é? Mas pronto, do lado das empresas, de facto, esta metrificação, esta quantificação da informação é imensa. Não é? E vai pelo segmento e que tipo de perfil, se chegamos ao perfil ou não. Portanto, tudo Sim, isto ajuda-nos a perceber se as está... próprias características da tua audiência. Exatamente, Não é? exatamente. As páginas das empresas hoje permitem fazer-nos a análise da nossa própria audiência, da nossa malha de seguidores da página da empresa, percebendo muitas das vezes em que países é que nós estamos a criar maior impacto, ou em que regiões, ou até em que segmentos, se é um perfil mais sénior e menos sénior. Lá está. Desmistificando-se que se tem estado a fazer esta desmistificação do processo desta matéria, as pessoas sentem-se também muito mais livres de poder, ok, vou seguir a tua empresa, vou seguir a empresa do meu concorrente, pronto, exatamente para fazer parte destas... Outra grande vantagem, e essa posso falar até por experiência própria, que eu diria que, não sei, das 43 pessoas que temos no grupo, para aí 30 ou mais devem ter vindo via LinkedIn, portanto, em termos de processo de recrutamento, portanto, não há dúvida nenhuma que para nós é uma ferramenta a sério, mas também há este lado do recrutamento, da forma como podemos fazer anúncios para determinados cargos, com determinados perfis, com determinados idiomas. Portanto, isto também é outra área a destacar no LinkedIn. Sim, sabes que é uma área que muitas das empresas, aliás, começaram a sua participação no LinkedIn muito fruto desta área, desta demanda. O que foi curioso em muitas das empresas foi sentir que a gestão do LinkedIn
estava alocada à equipa de recursos humanos. Certo, engraçado. E engraçado sentir que em muitas das empresas quem gera esta página não é a equipa de marketing, é a equipa de recursos humanos. E pode muito fruto dessas necessidades. Necessidades que se foram aumentando, estas necessidades de recrutamento, quando em muitas áreas, Paulo, e em muitos mercados, e em muitos países, e no nosso país a mesma coisa, se passou a sentir uma enormíssima falta de talento disponível. O que o LinkedIn vai falando muito é que há cerca de 80% dos profissionais que estão no LinkedIn não estão proativamente à procura de emprego. São aquilo que chamam o talento passivo. Não é? O que acontecia em muitos dos casos e que acontece na atualidade Pedro, se eu fizer um anúncio no LinkedIn, ninguém vai concorrer a este anúncio. Porquê? Porque a área está preenchida, lotada. Não é? E, portanto, não é suficiente para nós, em termos de organização, fazer apenas esta veiculação de anúncios. Nós temos que correr atrás. Não é? E os últimos anos foram marcando aqui uma tendência diferente na maioria das empresas. Algumas, Pedro, mas nós ficamos horrorizados. Fizemos um anúncio num jornal nacional de grande dimensão e grande relevância e passou uma semana e nem uma candidatura tivemos. Pedro, e olha que tivemos uma página no jornal físico. Uau! Okay. E, portanto, as empresas foram percebendo que não chegava a fazer essa veiculação. Não é? Muitas delas perceberam que também tinha que haver aqui a inscrição de uma linha de conteúdos exatamente desta componente que há pouco falávamos, de employer brand. Sem dúvida. Não é? Porque em muitos dos casos o colaborador dizia, para lá, eu não vou para aí. Não, deixa-me ver primeiro como é que eles tratam os colaboradores. Quantas empresas eu às vezes dizia, olha, tenho aqui alguns apontamentos que lhe queria partilhar. Primeiro, no vosso site reparei que o separador pessoas aparece a letra 5 no rodapé. Okay? Ou melhor, a página de carreiras aparece menos 5 no rodapé, quase ninguém vê. Não é? Portanto, destacando no topo os vossos produtos e serviços. Portanto, parece-me que pessoas estão. No conteúdo institucional, no conteúdo da sua empresa no LinkedIn, contabilizei 100 publicações, vi apenas uma, onde fizeram alusão a um evento onde falavam das vossas pessoas. Bom, isto mostra-me a mim e se calhar ao vosso candidato. E, portanto, as empresas começaram a perceber, espera lá, nós temos também temos que targetizar este público e tornar-nos sexys e apelativos. Mas também tiveram que perceber que, espera, nós também temos que ir proativamente atrás dos... E, portanto, o LinkedIn passou muito rapidamente a ser, a nível nacional e internacional, a plataforma para estar e para procurar. E muitas das empresas que atrasaram-se nesse processo começaram a sentir, espera, o nosso concorrente está... ou até em alguns dos casos, o nosso concorrente está-nos a roubar gente. Não é? Portanto, as empresas ganharam. Claro que para isto houve necessidade também do ponto de vista dos recrutadores de lhes conferir competências. Na atualidade eu tenho feito muitos programas de formação e de capacitação para profissionais de recrutamento, oferecendo-lhes recursos técnicos. O LinkedIn tem algumas soluções avançadas, nomeadamente o LinkedIn Recruiter, que é talvez o símbolo máximo das licenças premium do LinkedIn para utilizadores, é importante dizê-lo, não para a página da empresa, embora o Recruiter possa ser adquirido numa vertente corporativa e, claro, com benefícios maiores, mas as empresas perceberam que tinham que ter aqui equipas e pessoas capazes de manejar estas mesmas competências. E, portanto, muitas delas, basicamente, na atualidade, o que tu vês é um anúncio de emprego, mas aquela empresa está a recrutar mais de 50 a 60 profissionais. E o anúncio é quase só para dizer que estamos a recrutar. Porque, na verdade, os grandes esforços dessa matéria é exatamente nesta equipa que está a identificar o candidato. Certo. E portanto, eu diria que em muitas áreas, embora muitos, Pedro, isso é só mais na área da IT. Bom, na área da IT não há outra alternativa. Não é? Quer dizer, uma empresa que tenha só a ideia de vou pôr um anúncio à procura de um developer, esquece. Não é? Sente rapidamente que aquilo tem quase zero tração, nula tração. Não é? Agora, noutras áreas também sentimos o mesmo. Quer dizer, não só nos segmentos mais, e portanto eu costumo dizer, quanto mais sénior é a posição, menos provável é dessa vaga estar pública e mais de uma ação que, se durante muito tempo esteve relegada só nas grandes empresas de recrutamento e seleção,
Torna-se mais acessível. Está mais acessível e hoje as empresas têm, de facto, condições para, através do LinkedIn, desenvolverem uma estratégia de recrutamento, atraindo naturalmente o talento que vai, de alguma forma, ser muito responsável pelo desenvolvimento da organização. Sim. E olha que, em alguns dos casos, em muitas das empresas, provavelmente a esta hora que estamos a falar, vivem ou sentem aqui de forma dramática os custos de não terem as pessoas na empresa. Sim, sim. Pedro, temos nesta semana, no contacto com uma empresa, Pedro, estamos há, não sei se 2 meses, acho eu que estamos há 2 meses com várias pessoas em falta, há um projeto que já foi adjudicado, o cliente está a querer avançar e nós não temos mão de obra para mexer na coisa, não é? Portanto, isto é aflitivo em algumas áreas. Algumas, sabes que também isto obrigou-as um bocadinho a mexer, porque ainda por cima nesta fase que estamos, a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, do trabalho presencial. Nós tivemos, no final de 2021, uma mudança brutal. Nós aqui em Portugal fomos ouvindo aqui e ali que foi a denominada Grande Resignação, da Great Resignation, que trouxe em novembro de 2021 mais de 5 milhões de americanos despediram-se dos seus locais de trabalho. Isto abanou com o mercado. Mais local americano, mas mundial. As pessoas começaram a dizer, calma, não chega só dinheiro. Não é isso que vai ser hoje o garante para eu fechar. E os recrutadores passaram também a ser vendedores, percebes? Porque hoje é preciso vender o projeto para a ideia. Empresa, a ideia. São coisas muito engraçadas e que o LinkedIn, de alguma maneira, auxilia nesse processo de comunicação. Não é? Pedro, estamos com uma conversa já ótima, longa. Ficámos aqui mais 1 hora, portanto... temos também essa característica de pôr aqui a conversa em dia. Já não falávamos há imenso tempo. Exatamente. Acho que contigo também é fácil ficar a falar e sempre de forma agradável. Também dizer uma coisa que é importante, o Pedro vai estar a dar formação na Fórmula School de LinkedIn for People e LinkedIn for Business, portanto também há aqui a oportunidade de conhecer e pormos as mãos na massa. Pôr as mãos na massa, exatamente. A ideia é ser... Quando consigo. Exatamente. Estou à espera de si a liderança. Exatamente. Prometo que sairá, espero eu assim, com muitas ideias, muitas perspectivas e se calhar uma perspectiva muito diferente da imagem que se calhar tinha do LinkedIn. Pode ser uma imagem aqui às vezes mais turva, mais ainda muito pouco clara daquilo que a rede lhe pode trazer, independentemente se, como já foi ouvindo aqui com a minha conversa com o Paulo, independentemente do estágio onde se encontra do ponto de vista de carreira, do ponto de vista profissional e se criarmos 2 programas exatamente com esse objetivo de falarmos muito mais de um contexto de carreira e de um contexto mais business, embora as coisas, eu diria, há aqui casam-se, não é? Casam-se muito, não é? Isso mesmo. O pessoal e o profissional estão aqui muito braços dados. Pedro, obrigadíssimo. Foi um gosto receber-te aqui. Venham mais conversas destas. O gosto foi meu. Obrigado. Conta comigo.